CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06, estamos no ar aqui na CBN Campinas em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes e vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Futebol americano, os playoffs da NFL terão início neste sábado com a rivalidade mais antiga em ação. Chicago Bears e Green Bay Packers jogam às 10 da noite. Antes, às 6h30, um dos favoritos da Conferência Nacional, os Rams, enfrentam os Panthers. No domingo, a disputa será pela Conferência Americana. Os Bills de Josh Allen enfrentando os Jaguars, uma das surpresas da temporada de Trevor Lawrence, enquanto os Patriots jogam contra os Chargers num duelo entre dois grandes quarterbacks, Justin Herbert contra Drake May. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Ótima sexta-feira pra você e também pra todos que acompanham o CBN Esportes. Vai começar o Paulistão 2026 e a Ponte Preta vai sem os jogadores que foram contratados para a temporada. Por conta de questões burocráticas envolvendo a queda do Transferban, a Ponte não conseguiu regularizar os novos atletas. Porém, no BID ontem, algumas renovações foram publicadas. Serginho, Pacheco e também do Diego Tavares, além da renovação de contrato com o técnico Marcelo Fernandes. Jogadores que estavam no time sub-20 da Copinha retornaram a Campinas e devem formar o banco que vai estrear contra o Corinthians domingo na Neoquímica Arena. Lionel Messi começou a planejar a aposentadoria do futebol. O craque argentino diz que não se vê como técnico e revelou que pretende ter o seu próprio clube construindo do zero. Em seu acordo com o Inter Miami, Messi terá direito a uma ação minoritária do clube. Além disso, a família de Messi já tem um clube, o Leones FC, presidido pelo irmão Matias, que vai disputar a 4ª divisão da Argentina em 2026. E agora o destaque do futebol paulista, Leonardo Dai. O Corinthians perdeu a concorrência com o Atlético Mineiro e ficou sem o meia Maicon para a temporada de 2026. No Palmeiras, Marlon Freitas foi apresentado oficialmente e a presidente Leila Pereira prometeu apenas ajustes para esta próxima temporada. Já o São Paulo trocou a data da votação que vai discutir o impeachment do presidente Júlio Casares. E o Santos tem o zagueiro Zé Ivaldo pronto para jogar do ponto de vista burocrático na estreia pelo Campeonato Paulista no sábado contra o Novo Horizontino. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras goleou e praticamente confirmou a sua classificação para a segunda fase. O Corinthians está em uma situação um pouco mais complicada e decide a sua sorte nesta sexta-feira contra o 15 de Jaú. Uma situação incomum forçou a NBA a adiar o jogo entre Chicago Bulls e Miami Heat ontem à noite. A condensação excessiva do United Center deixou a quadra escorregadia e aí não tinha como jogar basquete. Apesar dos esforços dos funcionários do Chicago para secar a quadra, a partida foi adiada e será disputada em nova data. E agora o destaque do Guarani, meu caro Antônio Lupe. Que enfrenta o Primavera amanhã, 6h30 da noite, na abertura do Campeonato Paulista. Um bugre totalmente diferente, versão 2026, com 15 atletas que chegaram ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogadores experientes e o torcedor do bugre, que for até o Brinco, vai ver um time bem modificado. Em relação ao Primavera, o Fantasma, que pela primeira vez joga a principal divisão do futebol paulista. E no quadro de jogadores e da comissão técnica, ex-profissionais que um dia passaram pelo Guarani. Futebol internacional, Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 2-1 na semifinal da Supercopa da Espanha e vai para a final contra o Barcelona domingo em Jeddah, na Arábia Saudita. Os gols serão marcados por Valverde e Rodrigo, enquanto o Atlético
diminuiu com o Soilot. E agora tem Central do Chaib, hein? Atualizando informações do mercado da bola. Bom dia pra você, Chaib. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN, com uma notícia boa para os corintianos. Livre no mercado após deixar o Besiktas da Turquia, o zagueiro Gabriel Paulista chega para exames médicos no timão. O jogador de 35 anos vai assinar contrato de 2 temporadas com o Corinthians. Já no Cruzeiro, o Cruzeiro anunciou de forma oficial a contratação do atacante Chico da Costa. O jogador de 30 anos pertencia ao Cerro Porteño do Paraguai, mas jogou o último Brasileirão pelo Mirassol, viu, Julio? Pô, aliás, informações sobre a vida particular de Chico da Costa, segundo fontes importantes, é que ele tem que ficar longe da Savassi, né? Chico da Costa no Cruzeiro lá. Longe da Savassi. Longe da Savassi, aliás, porque senão dá trabalho. Qualquer um comprometido que tem uma esposa ou uma namorada... Não, o problema não é nem esse, né? É questão de exagerar na vida noite, de atleta, né? Vida de atleta, se ele é casado ou não, é com ele. Isso, mas é bom evitar. Eu bom fui evitar. uma vez na Savassi. Casado ou solteiro? Solteiro. Ah, então entendi. Não saiu gol. Deixa eu falar aqui com o Carlão de Freitas antes que vocês compliquem. Mas é legal. Fraco, hein? Tudo bem, Carlão? Bom dia. Sextou, finalmente. Sextou, Julião. Sextou. Bom dia a você. Bom dia. Último sextou sem futebol, CBN. Hein? Mas já toda a preparação, né? Pra amanhã a bola rola. Pra nós aqui da região a partir das 3 horas, né? Já com o Capivariano no ABC. E pra nós de Campinas, às 6h30, o Bugre em campo contra o Primavera, apresentando aí suas estrelas pra temporada 2026. Uma expectativa legal, né? Em cima do Guarani, de uma boa campanha, de um bom Paulistão e, consequentemente, uma ótima Série C. Eu acho que tem que ser assim. Copa do Brasil no meio do caminho. E a Ponte, esta incógnita, né? Todo dia aqui a gente falando de problemas que não foram resolvidos. Se há algo positivo dentro dessa celema ou desse lamaçal envolvendo a Ponte, desculpe até a palavra forte, mas é a possível volta dos que renovaram o contrato, né? O Elvis, o Pacheco, o Serginho, pelo menos dá um alento aí, dá uma cara de time pra Ponte enfrentar o Corinthians no domingo às 4h na Neoquímica Arena. Oi, Lupe! Informação da Copinha. Ponte ontem garantiu a classificação. Garantiu não, né? Já estava classificada, garantiu o primeiro lugar do grupo. Venceu de virada o Real por 2-1. E o Guarani joga hoje contra o Naviraense, 6h45, buscando a classificação. Inter de Limeira venceu hoje. Inter de Limeira fez 3-1, então ela assume o segundo lugar. Só que ela precisa que o Bahia vença o América. Estão em campo neste momento, né? Não, o empate é suficiente. O América, se empatar, fica em 3 pontos. Então, vitória do Bahia, o empate entre América e Bahia, que estão jogando agora no Teixeirão, hein? Teixeirão que foi palco de grandes duelos no início dos anos 2000. 2004 teve o Santos campeão. Exatamente. Ainda bem que você pegou no vácuo, Fábio, que eu tava lembrando o ano. Mas é isso aí, grande Fábio Chaib. Então a Inter de Limeira tá classificando. Hoje tem Capivariano também, do nosso amigo Gustavo CNM, precisa vencer o Rio Branco. 1h. 1h lá em Guarulhos. Situação também meio complicada do Leão de Capivari, né? É vencer e torcer para que... Não, é vencer. É vencer, só depende de si. Não. É porque o Flamengo pega o Vitória. Se eles empatarem, um vai a 5 e aí o saldo fica em 1 no máximo. E aqui o saldo do Capivariano vai pra 1, mas sobe no GP. Boa. No GP avança. E eu sou bom de matemática, Antônio Lupe. Quem mais você quer saber? Fala aí que eu faço aqui rapidinho. Com 16 anos, o que você estava fazendo? Não, de copinha. Não, eu quero saber de copinha, mas não. Com 16 anos, estava trabalhando lá com o Elcio Paiola no futebol 16 anterior. anos, o menino Eduardo Conceição. Nem sei se eu podia falar do isso. Palmeiras. Pode, são todos amigos. Fez 4 gols, ele marcou um gol. Você assistiu ontem o Palmeiras? Não tive o prazer. Mas você não perdeu tive o prazer. a exibição da nova joia do Palmeiras, Eduardo Conceição. Anote esse nome. Atenção, hein, Palmeiras. Que menino bom de bola. Também. Apesar que foi contra o Batalhão, com todo respeito à população, quem torce pro Batalhão do Tocantins, Palmeiras fez 9-0 ontem. Estamos ali. Mas o Eduardo Conceição foi muito bem. Gostei. Jogador depois dessa abertura lá, Pio. Não, continua. Já estouramos tudo mesmo. Pode falar, Fábio Chaib. Ainda na esteira do grupo da Ponte Preta, o meia-noite, né? Grande surpresa, classificou também junto com a Ponte Preta, desbancando o Curitiba. E a Ponte agora define o adversário do grupo 13, né? Que tá com o Cruzeiro na liderança, a Francana na segunda posição e o Patos na terceira colocação. Desses times aí saiu o adversário da Ponte, já no Guarani classificando, pega o grupo do Corinthians, viu, Julião? Boa, Fábio Chaib. Participações no nosso WhatsApp liberadas através do nosso WhatsApp, código de área é o 19 para você que está fora da RMC.
991-869-070. 991-869-070, o WhatsApp do CBN Esportes. Trabalhos técnicos com Valmir Bortoleto, comando de stream com a Imperatriz Samela de P. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:16. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui no CBN Esportes. Tudo bem, Mário? Bom dia para você. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região central de Campinas. Na Rua Barão de Aguara tem obras nas proximidades da Ferreira Penteado. Atenção, logo depois da passagem pela Moraes Salles. Apesar disso, boas condições no trecho. A Rua Lusitana ali pela região segue sem problemas. É uma boa opção, seguindo também pela Irmã Serafina e na Anchieta. O nosso ouvinte segue aí sem dificuldades. Falando também para quem utiliza a Rua Delfino Sintra, a movimentação é maior, chegada já para Francisco Glicério. Atenção também já na passagem pela Orozimbo Maia. Trazendo informações também para quem utiliza a John Boy Dunlop, a movimentação é maior em direção da região central, principalmente na passagem pela rodovia Anhanguera, à altura do Jardim Garcia. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. O Mário volta aqui na programação da CBN. Agora são 11h18. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher 4466. Tá sabendo? Você ganha até R$5.000 por mês? Sim, então não vai mais pagar imposto de renda a partir de 2026. A proposta do governo do Brasil foi aprovada, uma conquista histórica do povo brasileiro. E quem ganha muito mais vai contribuir de forma justa. Brasil mais justo. Zerou o imposto de quem ganha até R$5.000 e os super ricos pagam mais. Saiba mais em gov.br/Brasil mais justo. É governo do Brasil, do lado do trabalhador, do lado do povo brasileiro. Barbacoa, muito além da carne. Estúdio CBN, de segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, em 99,1 FM. Começou o Super Liquida no Iga Atacado com preços que fazem realmente a diferença. Confira. Arroz Dona Zezé 5 quilos tipo 1, R$11. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Leonardo Dai está chegando com informações do futebol paulista, porque a temporada começa neste fim de semana. A novela envolvendo o Corinthians e o Meia Maicon terminou nesta quinta-feira com desfecho negativo para o Timão. O Meia vai jogar no Atlético Mineiro em 2026, segundo confirmou a própria equipe de Belo Horizonte. Maicon jogou as últimas temporadas pelo Corinthians, emprestado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, com empréstimos constantemente renovados, sobretudo no contexto da invasão russa sobre a Ucrânia. Agora, no final do ano, o Corinthians negociou
uma permanência definitiva de Maicon, mas houve divergência em relação ao tempo de contrato. Nesse meio tempo, enquanto a questão não se resolvia, Maicon começou a negociar com o Atlético Mineiro, que chegou aos termos que agradaram o Shakhtar e o staff do atleta e fechou a contratação. No Palmeiras, o meio de campo estará reforçado por Marlon Freitas, que chegou do Botafogo e se apresentou oficialmente nesta quinta-feira na academia de futebol. O jogador concedeu entrevista coletiva, mas a declaração que mais chamou a atenção foi a da presidente Leila Pereira, que disse que o clube não fez tudo errado em 2025, o primeiro ano sem títulos desde 2019. Eu acho que é uma virtude que o Palmeiras tem de ter uma presidente equilibrada. 2025 nós batemos na trave por 3 vezes. Isso comprova que nem tudo que fizemos esteve incorreto, não é? Nós estamos fazendo alguns ajustes para que a bola não bata na trave, a bola entre. O novo contrato do zagueiro Zé Ivaldo com o Santos já foi registrado no boletim informativo diário da CBF e, do ponto de vista burocrático, ele já está liberado para disputar a partida de sábado, estreia do Santos no Campeonato Paulista às 16h contra a equipe do Novo Horizontino. No São Paulo, a principal notícia desta quinta-feira foi que o Conselho Deliberativo do clube mudou a data da votação do impeachment do presidente Júlio Casares, que pode ser afastado em função do escândalo revelado a respeito de venda ilegal de ingressos para camarotes do Morumbis em shows e outros eventos. A votação seria realizada na próxima quarta-feira, mas mudou para sexta-feira da semana que vem, às 18h30. Casares só vai perder o cargo se 75% dos conselheiros votarem a favor do impeachment. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras praticamente confirmou classificação antecipada para a segunda fase ao vencer a segunda partida na segunda rodada. O Verdão goleou sem dificuldades o Batalhão do Tocantins pelo placar de 9-0. Com São Paulo e Santos já classificados, o único dos 4 grandes do estado que ainda não tem vaga garantida para a próxima fase é o Corinthians, que soma uma vitória e um empate e decide a sua sorte nesta sexta-feira às 18h15 contra o 15 de Jaú. Se vencer, se classifica em primeiro. Se empatar, garante a classificação em segundo. Se perder, pode até ser eliminado dependendo do outro resultado da rodada, no jogo entre o Luverdense e o Trindade de Goiás. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Dai, pelas informações. É isso, Fábio Chaib. Então, teremos aí as movimentações finais dos times, né? Principalmente o Corinthians, inclusive você trouxe aí em manchete. Muitos times vão continuar se movimentando com o Campeonato Paulista em andamento, né? Acho que o Santos talvez já tenha uma cara, assim, para esse início de Paulistão, né? Mas a gente vê o São Paulo indo atrás de reforço. O Palmeiras sempre é um time com muita bala pro mercado. O que você está projetando para esse início de Paulistão, Fábio? Inclusive, né, a janela de transferências vai até o dia 4 de março, ou seja, quase já no final do Paulistão, então muitas mudanças devem ocorrer ainda durante a competição. O Corinthians contratando o Gabriel Paulista, né, o jogador que é fã, confesso, do Corinthians, torcedor do time, sempre fez questão de postar coisas relativas ao Corinthians também, agora vai realizar o sonho de jogar no Corinthians, livre no mercado após deixar o Besiktas, vai ser o substituto aí para o Félix Torres, que está de partida para o Internacional. Uma notícia agitou bastante hoje os torcedores palmeirenses, viu, Júlio, pela manhã, porque desde a Argentina, o periodista, né, o repórter Gaston Edu revelou que o Palmeiras fez uma oferta do TIC Sports, né, um canal muito tradicional lá da Argentina, revelou que o Palmeiras fez uma oferta por Thiago Almada, do Atlético de Madrid, em torno na casa de 30 milhões de euros. O Palmeiras, então, se movimentando, podendo trazer o jogador ex-Botafogo aí, também da seleção argentina. Nome forte. E está em disponibilidade, né? Pelo menos precisa recuperar. Precisa recuperar esse futebol depois do Simeone ter escanteado. Se lograr êxito. Esse é peso pesado. Eu diria que é mais que Gerson no Cruzeiro e Gabigol no Santos. Muito mais. Que é um jogador com potencial de Copa do Mundo, né? Tem sido convocado frequentemente, poucas oportunidades no Atlético. Se eu não me engano, ontem ele estava no jogo. Do Palmeiras? Não, do Atlético contra o Real Madrid.
Mas ele não tem tido oportunidades com o Simeone e pode estar no mercado. Cara, se acertar o patamar do Palmeiras, fica. O Palmeiras elevado. não tem um jogador igual a ele no elenco. O Brasil não tem, né, Lupe? Quem que é o nosso meia, assim? O Rafinha, né, que teve que mudar. Não, mas não é característica de meia. E no futebol brasileiro, o melhor meia é o uruguaio, que é o Arrascaeta. O Brasil não forma mais esse tipo de jogador. O Matheus Pereira, né, do Cruzeiro. Pode ser. É o cara que mais se encaixa, assim, mais ou menos nessa situação de um camisa 10. O Almada no Palmeiras elevaria o patamar, sim. É isso aí, né? Então é uma notícia forte aí, vamos monitorar aí os próximos movimentos. Palmeiras com certeza virá fortíssimo. Cara, eu gostei da fala da Leila, cara. Mas se o Palmeiras manifestar o interesse no Almada, eu tenho certeza que a gente vai ter uma briga de cachorro grande entre Flamengo mas e Palmeiras. aí é dois porque pitbulls. Aí o Flamengo vai pra cima também. 2 pitbulls. Apesar que o Flamengo tem um Arrascaeta, né? Mas o Arrascaeta, assim... Tem o 2025 dele foi bom, né? Mas eu gostei da fala da Leila, até rebatendo, né? Que muita gente fala, o Palmeiras não conquistou, então foi um ano de fracasso. Cara, como que você pode colocar um ano de fracasso? Você pode colocar, assim, um ano frustrante pelo investimento de não ter conquistado o título. Mas, pô, o Palmeiras, ele chegou em 3 finais, né? Libertadores, Copa, Campeonato Brasileiro, que não tem final, mas foi o vice-campeão, e o Campeonato Paulista. Claro que tem a dor da derrota, sim, não confirmou, não levantou a taça, mas, pô, você finalizou as competições, poxa. Então, eu acho sim, pode considerar um ano frustrante, um ano triste com relação à falta de conquistas. Agora, um ano de fracasso, muito longe. Gostei, concordei com a frase da tia Leila, amiga de Fábio Scheibe. Deixa eu atender aqui o nosso ouvinte pelo WhatsApp. O Bruno tá mandando aqui, ó. Olá, pessoal do CBN Esportes, não é só a Ponte que está no Transferban, o Corinthians também está no Transferban. Está mais, né? A gente tem falado muito sobre isso durante a semana, né, Bruno? Que a semana foi aberta com 9 times brasileiros, sendo 2 do futebol feminino, no Transferban. E eles foram derrubando, no caso, o Corinthians derrubou primeiro. O Corinthians acertou primeiro, né, Fábio? CNRD, aí depois acertou o Transferban da FIFA e a Ponte também derrubando a expectativa que ele derrube até o fim do dia. Que ele colocou a imagem do site, né? Na FIFA ainda consta tanto o Corinthians quanto a Ponte Preta. Mas aí é uma questão burocrática. Isso aí vai ser atualizado. Isso em breve. Mas aqui, no momento, ó, ainda estão os dois, né? Tanto o Corinthians quanto a Ponte. O Corinthians fez o pagamento do Santos Laguna ontem, né? Parece que acertou com o Santos Laguna ontem, pagando essa diferença justamente do Félix Stokes, da saída da equipe. Toma bala. 40 milhões de euros. Mas ainda tá aqui. 40 milhões de reais. Ainda consta. É porque ele mandou o print da tela, se não me engano, né? Ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas ainda tá. É porque, tipo assim, quando você paga a fatura do cartão de crédito, demora ali um pouquinho pro banco entender que você pagou. Aí você tem que esperar 48 horas, alguns até 72 horas. Às vezes você pagou e no aplicativo não atualizou. Às vezes você pagou e tem que ligar lá, aí a moça pede pra você mandar o comprovante do pagamento, aí você manda. Então, assim, é burocracia. Isso acontece desde sempre. Agora a gente vê cada negocião, né, cara? Pô, o Corinthians estava envolvido também em dívida com o Rojas, que pouco jogou. Tem o Félix Torres também. Tem que pensar muito para fazer um negócio, né? Os caras dão cada fábula por jogador mediano, por exemplo, jogador nota 5, nota 6, os caras gastam milhões, aí depois se complica. Mais aqui participações, Almada e Gerson não param em nenhum clube, estranho, né? O Ricardo manda aqui, verdade, cara, tem esse... Concordo também. Esse rodízio aí, né? O Gerson, uma gestão, a gente até conversou ontem no Arena e no CBN Esportes, o Gerson, uma gestão de carreira horrível, né? Porque um cara nível de seleção brasileira, nível Copa do Mundo, ele não pode ficar pinga-pinga, sabe? Ele tem que se identificar, tem identificação com o Flamengo, ok, mas não para no Flamengo também. É uma gestão realmente, isso tem razão, ouvinte, apesar de bons jogadores, né? Seleção brasileira, seleção argentina, mas eles precisam de uma identificação, criar raiz em algum clube. O Michael Bugrino tá aqui, ó. O Guarani contratou um ótimo time com um banco de reservas de respeito. Você concorda, Carlão? Concordo, estou otimista com o Guarani, a gente tem falado aqui, né? Resta saber o encaixe, amanhã vai ter aí a resposta, mas nominalmente o investimento do Guarani foi muito bom e gera, assim, uma expectativa legal por parte do torcedor. É isso, mandar um abraço aqui também pro JP de Moraes, não sei se
Não sei o que é maior, a ansiedade ou a curiosidade para ver o Guarani no sábado. Né, Júlio? Ontem, acho que o Zé puxou aqui no Arena, né? Como que é o futebol, como ele é cíclico, né? Uma roda gigante, cíclico, realmente. O 2025 para a Ponte em campo, ele foi sensacional, maravilhoso, inesquecível. Para o Guarani foi terrível. Porém, estamos em janeiro e o torcedor do Guarani ele está com uma expectativa bem maior, bem mais feliz que o torcedor da Ponte. Que coisa maluca. É só o futebol, né? É isso aí, ó. É só aqui a atualização que tá tudo certo aí. Gabriel Menino do Atlético Mineiro no Santos Futebol Clube pro Campeonato Paulista. Gabriel Menino e Rafael, hein? É, rapaz. É uma filial do Palmeiras aí. 11h31. E o Rock. Repórter CBN. Sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. A inflação oficial do país subiu 0,33% em dezembro. De acordo com o IBGE, é o nível mais baixo para o mês em 7 anos. Na comparação com novembro, no entanto, o IPCA acelerou 0,15 ponto percentual. O maior impacto no resultado partiu do grupo Transportes, diante do aumento nos preços das passagens aéreas e do transporte por aplicativo. Em 2025, a inflação registrou alta de 4,26%, o que representa a desaceleração de 0,57 ponto percentual em relação a 2024. Além disso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou abaixo do teto da meta de 4,5%, estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. O resultado anual é o mais baixo desde 2018. Morreu aos 81 anos o jornalista e radialista Yata Anderson. Ele passou mais de uma semana internado num hospital da zona norte do Rio de Janeiro e não resistiu a complicações de saúde. Anderson se destacou no jornalismo esportivo. Ao longo da carreira, ele trabalhou na Super Rádio Tupi, nas rádios Globo e Tamoio e na TV Manchete. Em 1974, Anderson foi o único repórter a entrevistar Pelé na despedida do jogador dos gramados. Na ocasião, Anderson ganhou o apelido de Amigo do Rei. A cerimônia de cremação deve ocorrer na tarde de hoje no cemitério Memorial do Carmo, na zona portuária da capital fluminense. E equipes de resgate procuram sobreviventes num aterro de lixo nas Filipinas. Dezenas de trabalhadores ficaram soterrados depois de uma montanha de resíduos desabar sobre a estrutura. Ao menos uma pessoa morreu e 38 desapareceram depois do colapso. Até o momento, 12 funcionários do local foram resgatados. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, 11h35. Vamos falar na sequência do futebol campineiro. Só mandar um abraço aqui para mais gente participando pelo nosso WhatsApp. É o 991-869-070. Rodolfão Ferreira tá perguntando se o Almada pode ser apontado como um sucessor do Messi na Argentina. Então, mas ele está sendo preparado, claro, gente. Ele não é o Messi. Não é. Mas o esquema da Não haverá nenhum Messi. Isso, mas Messi. O esquema da Argentina hoje, ele é voltado pro Almada
executar o que o Messi tem executado. Não com o brilhantismo do Messi, mas é um jogador que... E na seleção argentina ele tá indo muito bem, né? Vira e mexe, ele tem marcado seus golzinhos. O Emerson Dias está perguntando se está confirmado a queda do transferban da Ponte, quando poderão registrar novos reforços no BID. Ontem o Marcelo Fernandes deu uma entrevista à Rádio 105 FM lá de São Paulo e ele explicou um pouquinho sobre essa situação. O que foi passado é que houve um problema burocrático nessa questão para derrubar. O que foi passado é que foi resolvido, mas não conseguiu derrubar. Mas vai resolver para a segunda rodada, pelo menos foi isso que o Marcelo disse. Até tentei uma entrevista com ele hoje aqui no CBN Esportes via assessoria de imprensa particular do Marcelo, mas infelizmente não foi possível. Não vai contar com os reforços, mas algumas renovações foram publicadas ontem. Já a gente passa aqui pro torcedor da Macaca, mas a informação que foi passada pelo Marcelo Fernandes, que aliás foi o único que falou a respeito disso, mas tranquilo, beleza, sem problema, é que um problema burocrático, igual essa questão do Corinthians, que ainda tá aqui, entendeu? Então também tem o da Ponte. Esse é o problema de você deixar pra última hora, entendeu? Porque você tem o tempo de processamento, embora hoje o mundo globalizado tudo seja instantâneo, você tem que fazer a troca de minutas, documentação, então não é só pagar. Você paga, pega o comprovante, aí manda pra CBF, pega o carimbo da CBF, manda pra FIFA, e tudo isso demanda tempo, porque não tem só a Ponte nesse processo. Tem clubes do mundo inteiro tentando pagar dívidas, acertos com a CBF, com a FIFA e tudo mais, então é um processo que demanda algum tempinho. Então. E isso que pega na Ponte, é o Marcelo pra falar isso? Ele pode falar assim. Não, tem que ser o Torrano. Aliás, eu não sei se vocês repararam, eu acompanhei as duas entrevistas do Marcelo Fernandes ontem aos colegas da 105 e aqui na Band. E quando ele fala presente, ele fala Berlim, ele não fala Torrano. Ah, gente, mas com todo respeito ao Torrano, né? Existe a hierarquia, existe ali, né? O organograma, né? Tudo que envolveu futebol e decisões, ele citou Berlim, não Torrano. E o que manda o futebol, o que manda no clube Ponte Preta é o futebol. Então o homem forte da Ponte continua sendo o Marco Antônio Berlim. E não custa dar uma entrevista equilibrada, esclarecedora, porque o torcedor tá desesperado e não é só da Ponte, não. Não é só o da Ponte, porque quando eu passo nos corredores aqui, todo mundo é palmeirense, é corintiano, é bugrino. Quem é de Campinas, quem é da comunidade do futebol, gostando ou não gostando da Ponte Preta, tá preocupado com o que está acontecendo, ou está curioso com o que está acontecendo. Então, seria no mínimo, ele precisaria esclarecer, principalmente, claro, para a comunidade pontepretana, que tá desesperada, angustiada. Valmir Bortoleto chora aqui nos corredores. Né? Então, torcida, é isso. Custa dar uma declaração dessa? A Ponte, quando ela precisa, ela fala tanto do torcedor, recorre tanto ao torcedor nas horas emergenciais, e quando o torcedor precisa de uma informação, não é nem a melhor informação, mas quando ele precisa de um alento, né, de uma explicação, de um norte, eles não dão. Aí precisa o Marcelo Fernandes, que é do futebol, é treinador, falar isso na 105. Chama a assessoria e fala assim, vou gravar aqui um pronunciamento do que tá acontecendo. Sabe, um respeito ao torcedor, cara. Eles não falam toda hora, não tem esses vídeos, quem move a Ponte é a torcida, a torcida que tem um time. Então qual que é a importância que a torcida tem realmente para esses dirigentes? Pode não ser necessariamente uma entrevista, mas que faça esclarecimento, né, que Júlio? faça notas, respeito, vídeo, cara. Diariamente com assessoria. Sabe? Mas é importante ter o próprio clube comunicando o que está acontecendo. Porque a comunidade do futebol, ela está apreensiva com relação à Ponte, porque tudo bem, a Ponte enfrenta o Corinthians, mas por que a 105 vai entrevistar o Marcelo Fernandes? Porque a Ponte, ela gera isso. É preocupante a situação da Ponte. A Ponte é um clube importante do interior de São Paulo, é um clube que gera emoção, todo mundo viu o que aconteceu aí em 2025, mas os dirigentes da Ponte Preta não pensam assim, porque eles tratam o torcedor como lixo, pô. Deixa eu atender aqui mais gente aqui no WhatsApp, aqui a galera participando. Bom dia, falem do meu Primavera, vai surpreender no Paulistão, é o Edgar, lá em Dayatuba, participando. Sorte, cara. Aliás, o Primavera estreia contra o Guarani, né, Edgar? Já tem esse duelo entre os vizinhos aí. E o destino, né? Nenezine, né, cara? Nenezine, de volta ao brinco, aí como adversário. O presidente do Guarani. Eu disse na manchete, tem o Nenezine, né? Que é o Rodrigo Arroz. O Rodrigo Arroz, o Tony Barba. Tony que é auxiliar do Rafael Marques. Tinha mais um. Gabriel Poveda no ataque. Gabriel Poveda, base, é cria.
Cara, mas do Nenê é um negócio assim, né? O Nenê que é um cara tão família, tão gostoso conversar com o Nenê, né? E o destino quis que a primeira partida do Primavera fosse contra o Guarani, né? Um clube que tem a família Zine aí muito forte, Beto Zine, um presidente lendário do Bugre, e a primeira, né? A participação e a porta se abrindo pro Primavera, justamente no estádio Brinco de Ouro, onde Nenê Zine cresceu, hein? O André tá perguntando aqui pra você, Fábio Chaib, o que você acha do Dória, se voltar de fato ao São Paulo, Dória? né? Muito tempo aí no futebol mexicano. Aliás, o Dória agora, ele usa Matheus Dória, né? Matheus Dória é tá bom, cabeludo, né? Porque no tempo do São no Paulo, Botafogo e no São Paulo era carequinha. E aí, Fábio Chaib? Ele passou pelo Tricolor Paulista em 2015, cerca de 10 anos já. Naquela época fez um bom campeonato pelo Botafogo, depois teve uma rápida passagem pelo São Paulo, mas mostrou muita qualidade jogando em futebol mexicano, justamente do Atlas. Agora está encaminhada a contratação dele, mais uma vez voltando ao futebol brasileiro. É um bom reforço para o São Paulo, um jogador conhecido já. O São Paulo que está nessa prateleira, né? Agora buscando jogadores assim alternativos, no mercados alternativos aí do futebol mexicano, se encaixa nisso, né? Chegou a vez do São Paulo buscar o bebê, o bom e barato, né? O Dória, ele foi uma frustração, assim, né? Perto do que a gente esperava dele. Não Mas sei eu se acho se muito nós, tempo já, né? não sei se nós colocamos expectativas erradas, Então, mas é porque ele arrebenta no começo da temporada. Eu ia entrar nessa. No assim, começo da carreira. Cada imprensa, cada estado tem a sua cultura, né, com relação à imprensa. A imprensa do Rio, ela tem como característica a festa, né, exaltar. E quando surge algum jogador, pode ser bom. Por exemplo, tem o Ryan. Pô, o Ryan é um bom, baita jogador, mas não é o Messi, né? Mas lá no Rio de Janeiro ele é considerado Messi. Aí você pega o Wallace Ian do Flamengo. A mesma coisa, o Dória, quando surgiu no Botafogo, era o novo Mauro Ramos de Oliveira, por exemplo. Aí, de repente, ele era um jogador bom, claro, fez carreira, ficou rico e tal, mas nota 6,5, 7. Mas no Rio de Janeiro, por essa característica mais, né, esfuziante da imprensa, os caras colocavam ele como, meu Deus do céu, um gigante, um zagueiro do outro mundo. O Antônio Lupe, o Gustavo Seneme, tá mandando um abraço pra você, viu, Antônio Lupe? Ô, Gustavinho, sucesso amanhã, hein? Vai dar tudo certo, hein? E disse que os seus stories estão terríveis. Estão bons, cara. Ao lado do José Neves, que aí você foi muito mal, né? Aliás, eu não entendi nada do vídeo. Eu também não, ele só pediu pra fazer aquilo lá, ele que mandou eu fazer, e eu sou desse jeito, né? Despojado, né, cara? Ô, Seneme, parabéns pelo trabalho, tá lá na assessoria do Capivariano. Essa semana. Capivariano estreia contra o São Bernardo, é outro time aqui da nossa região, e com certeza nós vamos dar uma atenção especial pro Leão de Capivari. Falando nisso, anunciou Cássio Gabriel, depois do Diogo Matheus. Isso. Mais um ex-Ponte Guarani, hein? Cássio Gabriel jogou nos dois também. Inclusive, o Cássio Gabriel, ele cresceu aqui no... Ai, meu Deus. É o bairro do meu barbeiro Renato Ferraz. Campineiro? Campineiro. Ai, fugiu o nome do bairro agora. Flamboyant. Não, né? São Bernardo. Ô, Júlio. São Bernardo. Daqui a pouco o Renato me manda aqui. Pois não, Fábio Chaib? Não, a expectativa é pela estreia, pela abertura do Paulistão, mas vale lembrar que hoje também já tem a abertura do Paulistão Série A2, né? O Osasco Sport, Antigo Oeste, Barueri, o Antigo Oeste Itápolis, estreia contra a Ferroviária, e os times da região também estreiam nesse final de semana. Tem São Bento e 15 de Piracicaba, Monte Azul e Inter de Limeira, e podemos colocar também o Ituano nessa. O Grêmio Prudente estreia contra o Ituano, jogando lá em Prudente. Boa, Fábio Chaib. Tá lá, né? É isso aí. Pra quem que a gente vai torcer na Série 2 esse ano aqui? Vamos ver. Ituano. 15 e Inter. Inter 15, isso aí. São os times da nossos região. filhos aqui. O 15 que é SAF, vai virar, já era SAF, agora Luiz tem Fabiano, investidores, né? Luiz Fabiano, o fabuloso. Luiz Fabiano foi que nota? Jogador, Carlos. Jogador gostei, nota 8. Bom, nossa, cara, tá exigente hoje, velho. O que você... Não, chega lá no Notas do GL, dá 8,5 por... Como é que chamava o zagueiro da Ponte? O Cintura de Gesso? Simon. Não, outro. Wanderson. O Anderson, O Anderson, 8,5. E o Luiz Fabiano, 8? Não dá pra entender o Carlão, né? Luiz Fabiano, 8. Depende do jogo. Depende do jogo. Depende do coração também. 8 é bom, pô. Não, mas o Luiz Fabiano... Luiz Fabiano foi bom jogador. Grande. Se você tivesse que contratar um... Luiz Fabiano, o moço do campeão da Série C, deu um título aí, ó. Não, para. O Luiz Fabiano não deu, né? O Luiz Fabiano faz um dos gols mais bonitos da história da Copa da era não VAR, né? Verdade. Que se tivesse na VAR, mão, né? contra a Costa do Marfim, baita narração, aliás, de Luciano do Vale. Saudoso Luciano do Vale, o Bolacha.
Você te falou alguma coisa, Antônio? Não? O Fábio Scheib chamou alguma coisa? Não, eu tinha ouvido um Júlio aí. Então vamos para o nosso intervalo e na volta. Futebol de Campinas vai começar o Campeonato Paulista. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. IGA Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Começa hoje o segundo turno da Superliga Masculina de Vôlei, com o Vôlei Renata em quadra. A equipe de Campinas enfrenta o Monte Carmelo às 8 da noite em território mineiro. Além do duelo do time de Campinas, o Joinville encara o SESI às 6h30. No mesmo horário, o JF Vôlei encara o Cruzeiro. Às 9 da noite tem Minas e Guarulhos. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11 horas e 48 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para atualizar informações então da Ponte Preta. Vamos tentar aí desvendar, né, Antônio Lupe, como chega a Macaca para a primeira rodada diante de tudo que aconteceu desde ontem à tarde até amanhã dessa sexta-feira. Você sabe, Júlio, que nessa vida, todo dia nós aprendemos alguma coisa. E a doutora Thalita, ela estava correta, né? Sobre aquela questão envolvendo jogadores que não têm vínculo, mas já estavam no clube, a respeito sobre as renovações dos atletas. Porque ontem, alguns jogadores da Ponte Preta tiveram aí a renovação de contrato publicado no BID. Quem são eles? Pacheco, Diego Tavares e quem que é o outro mesmo? Me ajuda aí. Serginho. Além do técnico o Marcelo Fernandes e o Copertino, o auxiliar. O Elvis ainda não entrou, mas a expectativa é que hoje o contrato, a renovação do Elvis, seja publicada também no BID. Então, o que acontece? A Ponte ontem venceu o Real de Roraima pela Copinha, só que muitos jogadores titulares ficaram no banco e outros nem estavam relacionados. Por exemplo, o Leão, zagueiro, que deve ser titular, contra o Corinthians, porque a Ponte não vai conseguir inscrever os atletas que foram contratados, as caras novas, jogadores que estavam em outros times e que foram aí consultados e contratados pelo Departamento de Futebol da Ponte. Ontem, o Marcelo Fernandes, em entrevista à Rádio 105 FM lá da capital, disse que um problema burocrático impediu a presença desses atletas contratados para o duelo contra o Corinthians, domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. Com isso, a gente até esboçou uma provável ponte, né, que deve entrar em campo
contra o Timão com o Diogo Silva, que tem contrato. O Pacheco, se a Ponte conseguiu, através do site da federação, na última quarta-feira, protocolar o contrato de trabalho dele, vai pro jogo. Simon e o Leão, menino da base, que estava jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E acredito que o João Gabriel é improvisado na lateral esquerda, porque não tem outro. E o Giancarlo? O Giancarlo estava se recuperando de um problema no joelho, ainda não tem condições de jogo, pelo que a gente tem de informação. Meio campo com o Rodrigo Souza, que tem contrato. Gustavo Teles, que fez parte do título da Série C. Se o contrato do Elvis for publicado hoje, Elvis ou Serginho, Gé Tavares e Bruno Lopes. Um provável, tá? Provável time da Ponte para enfrentar a equipe do Corinthians domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. De um lado, o campeão da Copa do Brasil, do outro, o campeão da Série C. E um Corinthians, que segundo o site da FIFA ainda está no Transferban, deve ter um time também alternativo, porque o Timão, que disputou aí a final da Copa do Brasil no dia 21 de dezembro, deu férias para os jogadores e eles voltaram recentemente. Então a chamada, como o Carlão gosta de falar, cavalaria, Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro, até o Hugo Souza, acredito que nesse primeiro momento não estarão à disposição porque eles iniciaram recentemente a pré-temporada. Então é um time de novidades, ou sem os jogadores renomados das duas equipes. Renomados assim porque a Ponte tem aí alguns atletas da Série C, mas o Corinthians nem tantos que fizeram parte do título da Copa do Brasil, Júlio. Já, assim, não vou falar que melhora, mas acho que é uma situação menos pior do que o cenário desenhado ontem, né? São 11 baixas confirmadas, esses reforços, né? Jogadores contratados aí durante a pré-temporada. Mas eu acho que quanto menos usar aí a molecada na base, melhor, né, Carlão? Até pela exposição desses garotos aí, né? Que são talentosos, têm um grande futuro pela frente, mas é a oportunidade também que bate a porta deles. Você sabe, Júlio, talvez o menor dos problemas seja o jogo, tá? O jogo, você pega um Corinthians também fisicamente defasado, sem as principais estrelas, um Corinthians ainda em ritmo de férias e festa, né? Então, de repente, esses jogadores podem não estar focados e a Ponte pode tirar proveito. Eu não sei, tô sentindo o Elvis meio sumidão, viu? Não participou da faz tempo que o Elvis não aparece, lá, cara. O contrato dele não apareceu, não sei. Em termos de Ponte Preta, gente, pode esperar de tudo. Mas voltando ao assunto, o jogo é um Corinthians favorito, independente de qualquer equipe que o Corinthians mandar a campo, né? Até porque vive um momento, embora com problemas financeiros, mas um momento mais estável, né? E a Ponte não. Porém, o cenário, né? Quando você me manda aquela escalação nas primeiras horas da manhã hoje, é um cenário assim, menos nebuloso. Continua nebuloso, mas é um cenário menos nebuloso com a presença desses atletas que tiveram aí os contratos renovados. Já dá uma encorpada, já são jogadores acostumados. É uma base, né? De certa maneira, bem ou mal, mas é uma base da Série C. Então eu acho que a Ponte, mesmo com todos os problemas, a pré-temporada completamente atrapalhada aí pela questão financeira, eu acho que é uma Ponte que pode fazer frente, tá? Não estou falando que ela vai lá e vai ganhar o jogo, mas pode fazer frente, fecha a casinha ali e tal, e pode atrapalhar a vida do Corinthians, que ainda está ali em ritmo de comemoração. É isso, né, Fábio Scheib? Agora tô curioso pra ver aí, né, qual ponte vai ser montada. Isso se for essa escalação, né, gente? Porque mas eu acho que eu acho que a dúvida aí seria, pelo que eu entendi, pelo que eu apurei, é o Rodrigo Souza, se ele vai de volante ou de zagueiro, mas a preferência é que ele seja volante, né, pra você desestrutura menos o meio campo, né? E zagueiro ali, você tem o Diegão aí, que tá na base há muito tempo, o Diego Leão. Todo mundo tá pedindo esse garoto há um bom tempo, então vamos ver agora, né, na Vera. E é nas dificuldades que surgem as oportunidades. Eu acho que mesmo se o Elvis estiver à disposição, não sei, viu? É um jogo meio... Eu acho que o Serginho... Talvez os dois joguem juntos. Então, eu até pensava nessa formação, uma formação mais cautelosa. E não 3 atacantes, mas ao que consta, né, Lupe? Parece que ele vai com 3 atacantes mesmo. Vai pro tudo ou nada lá contra o Corinthians, sabe o Scheib, domingão, a estreia da Ponte no Paulistão. A situação melhora porque tem jogadores que já estão acostumados com esse tipo de jogo também. A gente sabe que a Neoquímica Arena fica cheia todos os jogos, uma pressão absurda lá. E nesse jogo, na estreia do Paulistão, tem jogadores mais jovens que, claro, querem mostrar o valor, mas é um teste de fogo realmente. Colocar o time recheado de jovens poderia ser
um tiro no pé realmente, apesar da situação, obrigação da Ponte, né, de ter que colocar jogadores assim pelas questões burocráticas, mas a Ponte com jogadores mais experientes pode sim fazer um bom jogo contra o Corinthians. O Corinthians também está todo desfacelado, aí, tudo diferente também. A gente sabe que é um jogo de começo de temporada, a Ponte pode tirar proveito disso sim, com jogadores mais experientes. E o Guarani, meu caro Antônio Lupe, amanhã, 6h30 da noite, nossos ouvintes aqui estão dizendo, né, ansiedade, tá todo mundo na expectativa aí. Há muito tempo eu não via a torcida do Guarani dessa forma, assim, ansiosa pro começo da temporada, todo mundo querendo que dê muito certo aí, depois de um investimento pesadíssimo do Guarani na janela de transferências. E até em cima dessa tua percepção, por conta dos ouvintes, o horário do jogo e a promoção que a diretoria está realizando, acredito num público interessante amanhã na estreia do Guarani contra o Primavera, o Fantasma, jogo histórico pro Primavera, hein? Primeiro jogo na elite do futebol paulista em mais de 90 anos de história. O Guarani, versão 2026, com jogadores experientes, jogadores rodados do futebol brasileiro e um time bem diferente daquele que infelizmente não conquistou acesso para a Série B em 2025. Matheus Costa vem realizando aí as últimas atividades. O Guarani tem treinado mais ou menos aí na hora do jogo, né? Ontem foi assim, hoje provavelmente começa também. Às 4, vai até às 6. Até às 6, é uma movimentação até para os jogadores se adaptarem à iluminação, ao gramado que foi trocado, e aliás um gramado muito bom pelo que vi, porque eu estou resolvendo problemas burocráticos com a nossa equipe, né? E tive que comparecer à cabine da CBN lá no Brinco e tive a visão completa do gramado. A luz mudou, mas infelizmente ainda sem internet. Mas tudo bem. Aí o que acontece, Júlio? O Guarani versão 2026. Ontem nós tivemos 2 apresentações e vamos começar com o goleiro Kaique França. Kaique França que vai vestir a camisa verde, já vestiu a alvinegra e agora veste a verde aqui de Campinas, e na apresentação ele falou sobre o contato que teve com o presidente Rômulo Amaro e essa questão da rivalidade que ele vai enfrentar dessa vez atuando pelo Bugre. Como o próprio presidente falou, ele entrou em contato comigo, a gente conversou bastante, ele me explicou o projeto, me explicou como estava sendo o clube, o dia a dia, o que ele estava implementando, e assim, foi um papo muito bom. Foi um papo muito bom, então foi até um acerto rápido, né? E na hora que ele me apresentou o projeto, eu fiquei muito feliz e motivado. E eu chego aqui para fazer um grande trabalho no Guarani, para subir o Guarani de divisão, que sem dúvida é o principal objetivo do ano. Então, assim, eu sou da capital, sou de São Paulo, então também estou perto da minha família, eu sou um cara que sou muito próximo da minha família, então também estou perto da minha família, então a conversa com o presidente, o projeto, o conjunto de coisas me deixou muito animado em aceitar esse novo desafio na minha carreira. Tá aí o Kaique França falando desse novo desafio na carreira. Kaique bravo, França, né, ele não tava com muito sorriso. Não, mas o Carlão falou que ele é assim. Ele é assim. Ele é assim. Eu lembro da Ponte, ele pegou um pênalti contra o Novo Horizontino, lembra? Ele é igual aquele amigo nosso que tem um complexo gastronômico. Isso. Ele que tá lá todos os dias. Ele levantou só a mão pro céu, agradeceu e não pôs um sorriso no rosto. Cara, então o Guarani. Ó, vamos lá. Kaique no gol. 4-3-3. Não. Cicinho. Donato, Jonathan Costa e Emerson. Meio campo com o Igor Pereira, William Farias e o Diego Torres. Nossa, é uma confusão fazer os dois, que é uma brincadeira. Towers. E aí, no ataque, Mirandinha, Parede e Luca. Provável time do Guarani para a estreia contra o Primavera. A gente já estava discutindo ontem, tomar alguns cuidados. O Guarani vai tomar a iniciativa, né? A zaga, vamos ver, amanhã teremos uma resposta, mas hoje, antes de acompanhar o treinamento, é uma zaga pesada, né? E o Guarani, como vai tomar a iniciativa, o Primavera vai nos contragolpes, então vai abusar da velocidade, então o Guarani tem que estar pronto nisso. Igor Pereira e William Farias serão fundamentais na proteção desse sistema defensivo. Emerson, uma válvula de escape interessante. E o ataque, né? Com o Guilherme Paredes se movimentando, junto com o Mirandinho, o Luca, o cara da definição. Diego Torres, muita expectativa também. O próprio Diego disse que não ficou satisfeito com o posicionamento dele ano passado, né? Dentro de campo. Então vamos ver como que ele vai se comportar, atuando como um legítimo camisa 10, assumindo a responsabilidade, pisando na área, marcando gols. É isso que se espera do argentino, porque ele é bom de bola.
É isso aí, gente. 4 horas tem Arena. Fábio Chave vai falar muito de Neymar no Arenas, como sempre. E o final de semana, claro, com bola rolando. Finalmente, bola rolando. Vai começar o Campeonato Paulista. Boa sorte ao futebol de Campinas. Eu volto domingo, né? Domingo, então, no Jogo da Ponte, estaremos aqui juntos. E boa sorte também ao Bugrão amanhã na estreia do Paulistão. Até a próxima.